a partir do estádio, com a associação que vai ter aumentada, quer dizer, o Grêmio pode potencializar ao máximo o uso da arena a partir da sua gestão. E eu quero te dizer o seguinte, não são diretamente os resultados da arena que vão ser o provedor do clube. Se nós tivermos condições de manter a arena com os resultados que a própria arena gera, num primeiro momento, uma grande situação. Se for superavitária, é melhor ainda. Mas são os efeitos secundários, o que está em torno, as perspectivas do quadro social é que, na verdade, interessa ao Grêmio, e isso não entra na composição direta do custo da arena e também não entra na composição direta da sua manutenção. Isso é do Grêmio. Então, na verdade, é um conjunto de interesses e de valores que vão se casar e que, no meu entendimento, serão, na verdade, a perspectiva concreta de equilíbrio do Grêmio do ponto de vista financeiro. Em seguida, a pergunta do REC, Ribeiro Neto. Vem pra cá, Ribeiro. Vamos lá. Vende teu peixe aí. Sim, uma das partes mais importantes do programa. A tua participação, É né? a minha participação. E ao lado do craque, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Atenção, você que está com problema de audição ou que tem um familiar com esse problema, hein? É aquela história, né? Cenário da TV, volume muito alto, rádio muito alto, né? Então, meus amigos, está na hora de fazer alguma coisa. Procure ajuda, nós temos a informação dele. Nascimento da Unisons, diga lá, Nascimento. Deixa comigo, Ribeiro. Pois é, não perde tempo não, porque o número está na tela. É 3264-3333. Você ganha uma avaliação completa. É feito com uma fonoaudióloga, não tem custo. Vai matar dúvidas se precisa mesmo utilizar um aparelhinho auditivo. E é rápida essa avaliação. E se precisar, perde o medo. Olha só. Eu mostro toda hora e é lógico, né? Vou mostrar de novo. Olha o tamanho da solução aqui, ó. Até para você que já é usuário do aparelho auditivo, não está contente com o modelo que está usando, quer usar uma tecnologia nova, mais avançada, mais discreta, liga para mim. Tem mais, a Unisons tem uma unidade móvel que vai até você, inclusive no interior do estado. É só você ligar e hoje mesmo você pode receber a avaliação, fazer o teu aparelho em casa mesmo, pode parcelar em cheque, cartão, boleto. Olha, para de perder tempo. Liga logo, porque eu sim, estou louquinho, mas louquinho para te atender, tá bom? O abraço de hoje, primeiro, para o presidente Romildo, que aqui está, e para todo o torcedor tricolor que está nos assistindo, e também para o Alexandre Limeira, Fabrício Berta, Ricardo D'Alegrave, o pessoal lá da sede da União Colorada, que está lá naquele almoço esperto. Estou chegando, separa uma cadeira do lado do Xamu, que eu vou filar um almoço. Ribeiro, fecha a tampa. 51, o código da região metropolitana 3264-3333. Seu número fica registrado e a Unisons retorna a ligação para você. Unisons, unido a vida aos sons, Meneghetti. Obrigado, Ribeiro. Vamos começar a falar de futebol com o presidente eleito do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. A gente começa a falar de futebol na base, na origem, na pergunta do nosso Luiz Carlos Reck. Vamos acompanhar. Gostaria de perguntar para o presidente Romildo, qual é a verdadeira situação das divisões de base? Quando eu ouço gente influente no Grêmio, como Yura, por exemplo, ele vem e dá uma lenha. Quando eu ouço o presidente do Grêmio, quando eu ouço o Adalberto Praz, eu me convenço que as coisas estão mudando. E agora se fala em demitir o diretor das divisões de base, porque o Filipão não concorda com a metodologia de trabalho dele. Qual é a verdade? Presidente. A situação da demissão eu desconheço, não tenho essa informação. Estão falando do Chávari? Do Júnior Chávari? Do diretor da base, né? Sim. Desconheço essa situação. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a base do Grêmio hoje é uma base provedora. Uma base provedora do Grêmio. O Grêmio tem lá metade do seu plantel principal vindo da base e a cada jogo, e a cada treino, e a cada situação aparece um garoto novo. O Grêmio há muito tempo não ganhava campeonatos, o Grêmio ganhou 2 campeonatos. Eu não vou entrar nos detalhes, sabe? Eu estou aprendendo agora aqui, porque na verdade estou aprendendo que os detalhes às vezes não são extremamente relevantes. O que mais nos interessam são os detalhes. Pois é, para você sim. Bastidor aí para você aí. Para você sim. O que eu vou entrar no conceito geral. O conceito geral do Grêmio, o Grêmio tem como horizonte, por exemplo, a questão de Eldorado como um CT definitivo e também o CT para formação e para profissional juntos. Essa é uma questão que nós vamos trabalhar profundamente isso. Eu acho que nós temos que ampliar nossa rede de convênios, nossa rede de informações, as nossas redes de informantes e a nossa captação de valores no Rio Grande do Sul, no sul do país e também no país por inteiro e também na América do Sul. Eu acho que nós temos que ampliar, essa rede já é boa e nós temos que fazer disso uma situação e dar estruturação para isso. Quer dizer, o Grêmio tem que ser
uma escola e uma formação cultural de jogadores, que eu acho que isso tem que ser cada vez mais ampliado. Eu tenho, para mim, no conceito da base, a base, para mim, do Grêmio, melhorou muito nesses últimos 2 anos, mas muito. A começar pelos próprios vínculos dos jogadores. Os jogadores do Grêmio que antes não pertenciam, não tinham passes vinculados ao Grêmio, hoje praticamente quase todos têm no mínimo 60% de passes vinculados ao Grêmio. Essa é uma política que criou uma projeção de ativos no Grêmio muito maior do que se tinha. O Grêmio tem ativos hoje na base e o Grêmio está projetando jogadores. Então, eu sinceramente, o detalhe eu não vou entrar, porque eu não tenho conhecimento pleno dessas questões mais a miúde dos detalhes que são os contrapontos, que são os contraditórios, que são as críticas, né? O que eu posso te dizer é que eu sou hoje um fã da política de base que o Grêmio executa e quero aprofundar e melhorar essa questão. Esta, para mim, é a questão mais importante. Baldasso. Presidente, quantos jogadores o grupo do Grêmio precisa para a próxima temporada no que diz respeito à contratação e o que falta para o senhor confirmar a contratação de Valdívia do Palmeiras, que vai resolver todos os seus problemas de meio campo? Meu Deus. Falta vontade política de contratar o Valdívia, só isso. O Valdívia, sabe que a Valdívia... Eu não concordo com isso, o Valdívia é uma questão da imprensa. Eu até agora nunca ninguém falou sobre o Valdívia. Mas eu estou te dando a sugestão, o senhor resolve todos os problemas do meio campo. A minha é mais barata, é o Alex do Curitiba. Eu não concordo com isso. Tá bem. Mas falta esse jogador, né, presidente? O Grêmio tem necessidade de alguns jogadores sim para complementar o plantel. Tá? O Grêmio pensou isso, o Grêmio pensou com o Alain resolve. O Zé Roberto era o jogador dessa coisa. O próprio Juliano veio talvez com essa formação. Então o Grêmio trabalhou nesse sentido. Né? Às vezes as coisas não acontecem exatamente como vai, por questões diversas, por questões atléticas, por questões físicas, por questões técnicas, por adaptação. Então esse processo tem que ser um processo que está sempre atento. Né? Eu acho que o Grêmio precisa sim de algumas reposições, mas eu vou te dizer que o conceito geral é primeiro olhar a base. Se nós vamos completar o time de cima e tiver na base um jogador que está no mercado que seja equivalente, vamos ficar com a base. No segundo momento, podemos fazer a complementação disso. Essa política é uma política que todo mundo diz, mas ela efetivamente tem que ser objeto de ação e de prática. E eu vou praticar exatamente isso. Agora, o Filipão tem um domínio perfeito do elenco, sabe que precisa. E ele vai dizer a quantidade a quantidade de jogadores que nós vamos precisar. Para mim, necessariamente, eu gostaria de ter sempre 3 times. Né? 3 times. 33 é um número absolutamente normal, porque são vários campeonatos, não é um campeonato só, tu disputa várias coisas durante o ano. O ideal é 3 times. Agora, não sou eu, senão daqui a pouco o Filipão vai dizer que eu vou ter que jogar e tal. Eu achei ótima aquela brincadeira. Olha, as pessoas pensam que a gente se ofende com isso, eu crio um problema em relação. Não tem nada disso. O Filipão é um homem absolutamente leal e franco nas relações, uma vida inteira se deu bem assim, não sou eu. Sinceramente, ele disse isso e eu já fui um jogador de futebol quando criança, né? Eu era mais ou menos. Olha a sua posição. O senhor é meia, você pode entrar para meia jogar direita. Eu era meia direita e o meu ídolo de criança chamava João Severiano. Eu achava que o João Severiano era um jogador fantástico, entendeu? Então eu me espelhava nele para jogar. Então, se é 30, se é 28, se é 27, se é 24, são detalhezinhos que o número do plantel. Eu sempre tive para mim que num grupo como o Grêmio, ter 3 times é um ponto de equilíbrio. Sobre o senhor falou do Filipão e o nosso coordenador de jornalismo das emissoras de rádio do grupo, o Haroldo Santos, faz uma questão justamente que envolve o Filipão. Vamos acompanhar a questão do Haroldinho. Presidente Romildo, eu gostaria de saber a sua relação com Luiz Felipe Scolari. O Filipão tem dado respostas negativas quando o senhor pede algumas providências. A sua relação com o Luiz Felipe Scolari no ano de 2015? É a melhor possível, por favor, é o meu treinador, é o treinador dos gremistas, nem é o meu, é o treinador dos gremistas. Se há uma unanimidade que a torcida quer, é exatamente o Filipão como treinador. Então, comigo não... Você não tem vontade de dar uma rasteirinha nele, assim? O Grêmio, sabe, esses dois fatos que aconteceram. O primeiro foi eu fiz uma análise do jogo. O Grêmio foi muito cauteloso. O Grêmio foi cauteloso e eu fiz uma análise do jogo, mas não teve absolutamente nenhum tom de crítica a respeito disso. Mas ele acho que ele entendeu assim, né? Não, mas não teve. E a segunda foi uma situação da campanha, né? Que ganhar Grenal, aquelas coisas que assim, nas duas. Eu particularmente entendo perfeitamente o tipo de relação e o seu comportamento, e para mim não criou nenhum constrangimento, nenhum problema, e a nossa relação é ótima. É ótima. O senhor realmente disse que vai ganhar o Grenal do final de semana. Disse que vou ganhar e, sinceramente, acho que o Internacional é favorito.
Entendeu? Que beleza, o futebol é dinâmico. Eu entendi perfeitamente que o presidente é muito bom de verve. Ele já está dando um drible na gente. Não! Sabe aquela história? Eu escrevo um placar, mas digo outro. Mas eu não queria que ele dissesse que o Grêmio ia perder o Grenal, né? Aí seria não tem a melhor campanha? O Internacional está na frente do Grêmio. O Internacional não se diz no elenco. O Internacional começa todas as competições. É verdade. Como o clube que vai ser campeão de tudo. É verdade. Entendeu? Nunca chega. Nós já somos vice-campeões no ano passado e tal. Mas o Internacional realmente tem ganhado os últimos Grenais. Também é verdadeiro e tem favorito. Agora, quem vai ganhar o Grenal é o Grêmio. Opa! É o meu desejo de 8 milhões de pessoas. Presidente, na minha modesta avaliação... Seria absurdo dizer o contrário, vamos combinar. Na minha modesta avaliação, o Grêmio, independente da gestão, cometeu um erro quando trouxe o Renato como técnico, que tratou o Renato como ídolo e não como um profissional do clube. Quando o senhor endeusa o Filipão, o Grêmio não corre esse risco de tratar o Filipão de novo como uma referência, um ídolo, que ele realmente é, e não como um profissional que tem que ser cobrado, eventualmente? O Grêmio tem o seu planejamento de time, de clube, o Grêmio tem o seu planejamento estrutural e o Filipão é uma figura, talvez, dos poucos, tanto quanto o Renato, que emblemam o Grêmio culturalmente. O Renato, por ter sido ídolo do futebol e conseguiu estabelecer essa relação com a torcida, com o clube e vamos combinar, ele deu certo, ele foi vice-campeão brasileiro ano passado. Eu também concordo com isso. Ele deu certo. Eu acho que ele deu certo. O Renato pode não ter continuado. Time tão limitado como esse. Mas aquele jogo contra o Vasco, eu estava lá no Rio de Janeiro, o Grêmio fez 2-0, o gol do Ramiro de fora da área, que o Grêmio começou, depois o Grêmio foi lá, matou o Flamengo em Brasília e tal. O Renato deu certo. O Renato deu certo. Ponto. Foi vice-campeão brasileiro. E se tivesse chegado um mês antes, teria sido campeão brasileiro. O Filipão tem esse crédito, mas é claro que o Filipão é o comandante da comissão técnica, ele é o comandante do time, do elenco, mas é evidente que se tem dentro do Grêmio uma história, uma cultura, e o Filipão, pela identificação que ele tem com o clube, eu sinceramente acho que ele pode ir além, às vezes, do que propriamente ser um mero treinador. Mas isso é um risco, muitas vezes, né? Pode ser um risco, mas eu acho que ele tem esse direito por conta da identificação. Mas ele vai ser cobrado. Ele é gremista também. E ele se declara como tal. Mas o fato de ele ser gremista não atenua a cobrança que tem que ser feita em cima dele? Não, eu acho que não. Isso aí, ele vai ser cobrado? Futebol, ele hoje tem um respaldo, enorme e tem uma retaguarda enorme exatamente porque ele tem um crédito no futebol brasileiro, mundial e principalmente no Grêmio. Ele chegou recentemente. Ele tem um crédito de ver todo ano que vem como é que as coisas vão se comportar, inclusive de dar títulos para o Grêmio. Esse crédito poucas pessoas têm, e ele tem. O senhor garante que o presidente Koff vai estar no vestiário no biênio da sua gestão? O presidente disse que se chegasse ao centenário estaria também no vestiário do Grêmio. Então eu estou confiando na palavra de que ele vai chegar aos 100 anos. Porque quanto a ficar no Grêmio, eu não tenho dúvida. Essa eu não tenho dúvida. Que ele fica. Eu quero ver se ele vai chegar aos 100 anos. Isso é o que eu gostaria que acontecesse efetivamente. Agora... Pergunta pro presidente. Tá dormindo aí? Não é que estou esperando o programa. Não é. É que eu tenho uma outra participação. Tá, então depois tu faz a tua participação. Deixa eu perguntar rapidinho pro presidente Romildo. Aqui também puxaram o tapete. Viu só, rapidinho. Ô, Romildo, eu sei que talvez o senhor não queira pontuar, mas tem jogadores com contratos longos, mas tem 2 jogadores especialmente que tem uma situação a definir agora no final do ano. Um deles é o Dudu, que tem um passe fixado, pelo que eu sei, de 6 milhões de euros, tem interesse do Corinthians. E eu quero saber se o Grêmio tem o interesse de mantê-lo. E o outro é o Zé Roberto, né, que tem uma idade avançada, está terminando o contrato, mas está jogando uma barbaridade. Se o Filipão pedir, e se esses 2 jogadores forem essenciais e tiver condições negociais de concluir uma contratação nova, o Grêmio fica com isso. O Dudu é uma banana de dinheiro, né? Eu disse se tiver condições negociais. Comprar, eu acho que o Grêmio não tem condições de comprar. Tem que prorrogar o empréstimo, né? E o Kleber e o Moreno? Não, o Zé Roberto. O Zé Roberto fala mesmo raciocínio. Eu acho que no futebol brasileiro ninguém está jogando mais que o Zé Roberto na lateral esquerda. Então contrate o Alex, 40, tá fazendo 40 anos, Alex? 30, não, 37. 37 anos, está voando em campo. Diz que quer encerrar a carreira, pode ser o seu camisa dessa. Um ano. É um grande jogador. O Kleber e Moreno, salários astronômicos e que tem contrato com o Grêmio ainda e que em tese no final do ano teriam que voltar para o Grêmio. Não só ele, mas 19 jogadores mais de ponta, então, e muito mais jogadores voltarão para o Grêmio no final do ano. E o raciocínio é puro e simples, vamos avaliar todos no mesmo nível de igualdade e levando em conta o seu histórico, sua carreira, aquilo tudo. Quem pode ficar, pode ficar. Eu não duvido que o Filipão queira usar o Kleber, viu?
Não, mas eles divergiram. A relação deles não é boa. Não. Deixa o Kleber lá. Mas o Kleber... Ribeiro, vem falar do que tu entende aqui, Ribeiro. Então tá. Olha Olha só que oportunidade de sorteio, presidente. De virar o vivo, né? Isso aqui que eu vou falar que, olha, meus amigos, mudou a minha vida. E eu não tenho nenhum problema de admitir, eu estava para baixo. E agora eu estou firme, uma barbaridade. Preste atenção nesse recado, com o tempo a relação pode esfriar, né?